meus amados, queridos irmãos do YouTube e também de todo do nosso país inteiro, do Facebook também, né? Eu queria compartilhar com vocês um pouco desta palavra, deste pão que veio do céu, o pão vivo que nos fortalece, o pão que nos faz crescer, que abre a nossa mente e que faz nos conhecer o nosso verdadeiro Deus e que faz nos mostrar a nossa posição em Cristo. Então, meus amados, eu queria compartilhar com você esta palavra e gostaria que você desse um like neste vídeo, aí, se inscrevesse nesse canal e desse um like para quando eu postar novos vídeos, você seja notificado. E assim, meus amados, essa palavra ela crescerá e o YouTube vai entender que esta palavra ela precisa chegar aos ouvidos de outras pessoas. É assim que nós evangelizamos hoje, através destas redes sociais, através da internet, desse instrumento que foi Deus que deu a sabedoria ao homem, para que assim a palavra dele fosse propagada no mundo inteiro. E principalmente pela internet, porque a internet chega aonde uma televisão não chega, aonde um sinal de um rádio não chega, a internet chega. Então, meus amados, se inscreva neste canal, o canal do Ed Nova Aliança. Ed Nova Aliança. Se inscreva nesse canal. Eu gostaria de fazer esse vídeo ao vivo pelo YouTube, mas por conta de falta de inscrição nesse canal, o YouTube ainda não posso inscrever, não me libera a fazer ao vivo, pregar ao vivo. Só depois de que eu estiver com no mínimo 1000 inscritos neste canal. Por isso que eu estou lhe pedindo que faça esse canal crescer, para que assim nós possamos pregar ao vivo neste canal. Então, meus amados, eu queria, e na nossa palestra de hoje, eu queria dar um título a esta palestra. O batismo nas águas anula a cruz de Cristo. É isso mesmo. O batismo nas águas anula a cruz de Cristo. Meus amados, então se inscreva nesse canal e dê um like para esse canal crescer. Vamos ouvir o que o Espírito Santo tem a ministrar em nossos corações neste momento. Abra a sua Bíblia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e conferisse comigo, versículo por versículo, porque são muitas as pessoas que dizem que eu não sei o que eu estou falando. Não são poucas, mas o que eu vou falar, não vou falar de mim, vou ler apenas o que está escrito. Eu vou ler o que não é lido dentro das religiões, porque se fosse lido, o que eu vou ler fosse lido dentro das religiões, não se batizava, ninguém aceitava batismo em água. Então, meus amados, abra a sua Bíblia no 1 de Coríntios, no capítulo 1, no versículo 17. Diz assim, meus amados, acompanhe comigo, para não dizer que eu não sei o que estou falando. Vê se isso está escrito na sua Bíblia. Porque não me enviou, isto o apóstolo Paulo, falando ao povo de Coríntios, né? Porque não me enviou Cristo. Aliás, Paulo estava pregando aqui para o povo de Roma, se não me engano, não faz a memória. Mas não importa. Eu acho que é o povo de Coríntios. É que no final que a gente vê isso aí. Mas Paulo estava pregando, essa palavra foi de Paulo, aquele apóstolo que recebeu o Evangelho de Cristo no terceiro céu, no trono.
é o apóstolo do gentil. E então ele estava pregando assim para os coríntios: porque não me enviou Cristo para batizar. Porque não me enviou Cristo para batizar. Então Cristo não mandou o apóstolo dos gentios batizar ninguém. O apóstolo da igreja dele, Cristo não mandou batizar. E por que eles batizam? Porque eles ignoram o evangelho de Cristo. Eles querem seguir a lei, uma lei que já passou, que não vale mais. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Aqui não está pregando. Ele não falou aqui que Cristo enviou ele para pregar lei nem velha aliança. Para pregar o quê? O evangelho. Não com sabedoria de palavra. Pois se não é com sabedoria de palavra, o que faz então uma pessoa que fica 4, 5 anos dentro de uma escola de teologia? Para quê? Se a palavra está dizendo que não é com sabedoria de palavra. Pregar o evangelho não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então, se eu vou numa faculdade, fazer uma faculdade de teologia, para ficar sábio de palavra, arrumar sabedoria para pregar o evangelho, o que é que eu vou fazer? Anular a cruz de Cristo. É o que está escrito aqui. Eu não estou acrescentando nada. É o que está escrito. Mas eu pergunto, você conhece algum pastor dentro dessas religiões por aí que não fez um curso de teologia? Eu acho que é quase impossível. É poucos que não fez curso de teologia. Mas os que não fez curso de teologia, eles são ensinados em uma sala pastoral a seguir aquele que fez, o presidente da igreja. Porque a igreja de Cristo não tem presidente. A igreja é de Cristo. A palavra já diz, a igreja é de Cristo. Se é de Cristo, não tem presidente. Se não, com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então o camarada vai numa faculdade de teologia, aprender teologia, para quê? Para anular a cruz de Cristo. Com palavras de sabedoria, com palavras vãs, eles pregam para aquelas pessoas em culto e assim enganam eles. Qualquer coisa que eles falarem ali, em cima do chamado altar, aqueles povos incultos que estão lá na frente vão receber e vão bater palma, porque eles não entendem. Então, meus amados, no mesmo capítulo, volta um pouco para o versículo 11. No mesmo capítulo de 1 Coríntios, no versículo 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, dizia ele, né? Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. É isso
que nós vemos hoje, não é isto que nós vemos hoje, nessas chamadas igrejas por aí. As pessoas dizem, não, eu vou falar o português claro. Uns dizem, não, porque a igreja de Cristo é uma só. Não há duas, nem três, nem mil. É uma só. A igreja de Cristo é uma só. Aí uns dizem, eu sou da Universal, não pode ir na Assembleia. Não é de Cristo? Eu sou da Assembleia, não posso ir na Universal. Eu sou da Deus o Amor, não posso ir na Assembleia. Eu sou da Assembleia, não posso ir na Deus o Amor. E que igreja de Cristo é essa? Cristo está dividido por acaso? Está Cristo dividido? Meus amados, eu vou falar uma coisa para vocês, bem clara, sem medo de errar. Eu peço até que você que se conhece, algum teólogo, ele me explique aqui, qual é a igreja de Cristo? Se a igreja de Cristo é quatro paredes ou somos nós? Se somos nós, como pode ter placa lá? Assembleia, Deus Amor, Universal, Cristã. Como pode? Nós podemos ter placa pendurada no pescoço? Porque nós somos a igreja. Está escrito que nós somos a igreja de Cristo. Nós somos, não é quatro paredes. Nós somos a igreja de Cristo. Não podemos ter placa pendurada no pescoço, nem muito menos pregada na testa. Eu sou de João, eu sou de Paulo. Não é? A igreja de Cristo não tem placa. Então, meus amigos, está fácil de identificar quando uma igreja, uma instituição chamada igreja não é de Cristo. Ela pode ser chamada de igreja, pode ter placa, pode ter pastor, mas de Cristo ela não é. Porque a igreja de Cristo não tem placa. Porque a igreja de Cristo somos nós. Nós todos juntos somos a igreja de Cristo. Então, versículo 11, versículo 12, já lemos. Versículo 13. Versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Por acaso Cristo está dividido? Porque se pelo menos essas chamadas igrejas, as pessoas, membros dessas chamadas igrejas, se fosse uma só, elas podiam ir em qualquer uma, mas não pode. Não pode. Então não é de Cristo. Cristo não está dividido. É fácil, meus amados. Às vezes eu fico perguntando para mim, como que eu pude ser enganado por tanto tempo, por 31 anos eu também fui enganado. Agora, com os olhos iluminados, eu vejo que eu fui enganado por 31 anos. Porque a igreja de Cristo somos nós. Então, se a igreja de Cristo é nós não podemos ter placa. Aonde nós chegar, tiver uma pessoa pregando o evangelho, ali nós estamos unidos. E juntos ali nós podemos louvar, exaltar o nosso Deus. Mas é isso que acontece por aí? Não, não é. É ao contrário. Umas ficam largando o pau nas outras. Coisa ridículo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado? Bispo Macedo foi crucificado na cruz? Para você dizer que eu sou da igreja de Bispo Macedo? Por exemplo, é só um exemplo. Foi Paulo crucificado? Não foi. E quem foi? Cristo. Então a igreja é de Cristo. Ele comprou a igreja. E não tem dono. O dono é ele, não tem outro dono. Dono tem ele, Cristo. Não tem outro. Foi crucificado em favor de vós? Ou foste, porventura, batizado em nome de Paulo? Paulo falou que não batizou. Aí ele diz mais embaixo, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei. Mas dentro desses
desses calabouços por aí, dentro desses açapãos por aí, uma pessoa tem que ser batizada. Se ela não for batizada, ela não pode cear, por exemplo, né? Que ceia não tem na Bíblia. Não tem. Se ela não for batizada, ela não pode assumir um cargo na igreja. E Paulo, o apóstolo do gentio, o apóstolo que recebeu o evangelho de Cristo no terceiro céu, está dizendo, eu, graças a Deus, não batizei ninguém. Deu graças a Deus. Porque a nenhum de vós vos batizei. Paulo estava falando ao povo de Corinto, a nenhum de vós eu batizei. Exento Crispo e Caio. Porque Paulo ainda batizou Crispo e Caio. Vamos ler mais o versículo 15. Vamos ler até o 16. Versículo 15. Depois nós comentamos. Para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Porque por aí, nessas igrejas por aí, eu fui batizado pelo presidente da igreja. Eu fui batizado por aquele pastor, aquele língua de fogo, canela de... Cada um quer se gloriar com uma pessoa que batizou. É o presidente da igreja, aquele pastor famoso. E Paulo está dizendo, graças a Deus não batizei ninguém. Para que ninguém falasse para outras pessoas que eu batizei, que eu sou de Paulo. Batizei em meu nome. Versículo 16. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Não me lembro. Mas qual é o primeiro passo que se faz quando você entra dentro do lugar desse aí? O batismo. Tem que ser batizado. Se você não for batizado, você precisa ser batizado para você deixar o seu velho homem lá. E aqui diz que o nosso velho homem ficou na cruz. Mas dentro do sistema, o velho homem ficou dentro da piscina. Totalmente o contrário do que está escrito no Evangelho. Então, para nós não se compridar muito, nós podíamos ficar falando muitas coisas aqui sobre esses versículos que nós estamos lendo. Mas para aquelas pessoas que é cristão, o cristão, ele já tem esse evangelho escrito na mente. Quando eu leio um versículo aqui, de um capítulo, a pessoa que é cristã, ela já entendeu o capítulo inteiro. Então, adianta a sua Bíblia um pouco, lá no capítulo 1 de Coríntios ainda, no capítulo 15. Capítulo 15, no versículo 29. (28, 29). Diz assim: de outra maneira que não farão, de outra maneira que farão os que se batizam. De outra maneira, que farão os que se batizam? Por causa dos mortos? Porque o povo de Coríntios, eles eram um povo tão religiosos que eles se batizavam pelas pessoas que tinham morrido. Morreu um parente e não se batizou, porque eles vinham do costume de Moisés, da lei. Então, quando morria um deles sem o batismo, os que estavam vivos, um parente que estava vivo, se batizava por eles. Você vê só o tamanho da religiosidade que era o povo de Coríntios. E Paulo está falando, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscita, porque o povo de Coríntios, não todos, mas alguns coríntios, dizia
que os mortos não se ressuscitavam. E Paulo está dizendo aqui, se eles não ressuscitam, né? Porque os mortos não ressuscitam, por que se batiza por causa deles? Então, se os mortos não ressuscitam, adianta você se batizar por ele? Não adianta. Morreu. Não adianta se batizar mais por eles. É o caso que nós vemos hoje, ainda hoje, mais pela Igreja Católica, né? Morreu uma pessoa, eles ficam acendendo vela o tempo todo lá, todo ano tem que acender vela. Morreu. No versículo, volta um pouco ainda nesse capítulo 15, no versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós, que não era todos o povo de Corinto, era alguns, dizia, aqueles mais metidos a sabidões, né? Dentre vós que não há ressurreição de mortos. Se é corrente que pregamos que Jesus ressuscitou, né? Ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns de entre vós que não há ressurreição de mortos. Versículo 13. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Então, mas na frente diz, mas na verdade Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. Está escrito, né, que nós ressuscitamos com eles. Com ele, aliás, né, com ele. Abra a sua Bíblia em que eu quero fazer uma pergunta. Eu escrevi aqui para fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta que eu sempre vejo, é o que mais eu vejo nas redes sociais. É isso que eu quero perguntar. É o que mais se lê nas redes sociais. De gente que prega pelas redes sociais. Sobre pecado, né? Jesus, então, que eles dizem, nós temos que ser batizados porque Jesus se batizou. Mas por que Jesus se batizou? Ele tinha pecado? Se dentro das religiões, dentro do sistema, batiza para perdão dos pecados, porque é o que eu vejo pregando dentro dessas redes sociais. Tem que se arrepender dos seus pecados, tem que se batizar para arrependimento dos pecados. E Jesus? Ele se batizou por quê? Se ele não tinha pecado. Por quê? Então o batismo não é para arrependimento de pecado. O batismo era para arrependimento de pecado, mas da lei. Da lei. Porque ele disse que o povo tem que ser batizado para lavar os pecados. E Jesus foi batizado para lavar o quê? Algum teólogo pode me explicar isso? Por que Jesus foi batizado? Que pecado foi que Jesus lavou para ser lavado? Isso ele não pode responder. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 11. Versículo 11. Por vossa causa, repreenderei. É isso mesmo que vamos ler? Aqui é Malaquias, é Mateus. Perdão, é Mateus. Mateus 3. É Malaquias.
Mateus 3, versículo 11. Eu vos batizo com água. Isso, a palavra de João Batista. Eu vos batizo com água para arrependimento de pecado. João Batista na lei batizava para arrependimento de pecado. E Cristo, e Jesus, foi batizado para quê? Ele tinha pecado? Quem pode me explicar isso? Jesus tinha pecado? Mas foi batizado. Aí então tem que batizar porque Jesus batizou. Jesus, meus amados, ele estava em cumprimento da lei. Ele veio como judeu para cumprir a lei. Jesus era o cordeiro. Todo cordeiro, todo animal que ia ser sacrificado tinha que ser lavado até as entranhas. Então Jesus tinha que ser lavado. João Batista tinha que lavar Jesus. Eu vos batizo com água para arrependimento do pecado. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, na lei, para cumprimento da lei e para arrependimento de pecado. Na lei tinha pecado. A lei era o próprio pecado. Então, Jesus veio na lei, era o cordeiro, todo animal tinha que ser lavado até as entranhas, ele ia ser crucificado, tinha que ser lavado. Na lei. Mas na cruz ele levou todos os nossos pecados, cravou todos os nossos pecados na cruz. Não há mais pecado. Então para que batizar agora? Não tem batismo. E está escrito aqui, João Batista falou, eu vos batizo com água para arrependimento de pecado. Mas vem um aí, né? Eu vos batizo com água para arrependimento de pecado. Mas aquele que vem depois de mim, esse batizará com o Espírito Santo. Então, se hoje a igreja está batizando com água, o que é que a igreja está dizendo? Que aquele mais poderoso não veio ainda. E ele veio. A igreja está dizendo, não, vamos batizar com água para arrependimento do pecado igual o João Batista fazia, porque o mais poderoso não veio ainda. É isso que a igreja fala com as suas atitudes. É isto ou não é, meus amados? Precisa de sabedoria para entender isto? A igreja continua dizendo, o mais poderoso não veio ainda. Então você tem que ser batizado com água. Porque o mais poderoso não veio. Porque João Batista falou, eu, João Batista, batizo vocês com água para arrependimento de pecado. Mas aquele que vem depois de mim, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. É mais poderoso. Aquele que vem depois de mim, que é mais poderoso, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Se a igreja batiza hoje ainda com água, o que é que ela está dizendo? Não, o mais poderoso não veio. Vamos meter você dentro d'água. Que o mais poderoso não veio. É isto ou não é? Me ajuda aí. Você que é teólogo, me ajuda aí. É ou não é isso que vocês fazem? Vocês estudaram hermenêutica, estudaram o exegese. Para quê? Para mergulhar o povo dentro de uma piscina e dizer que o mais poderoso não veio ainda? É para isso que vocês estudaram? Vocês me fazem vergonha com uma coisa dessa? Eu, com a primeira série, tenho que falar isso para vocês. Que estudaram vários anos aí, para quê? Estudaram hermenêutica, estudaram exegese, mas vocês continuaram
continua sendo jegue, ensinando essas heresias para a igreja, levando a igreja toda a errar. Eu teria vergonha disso. Vamos ler até o 3 só o versículo 11. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, meus amados, quando se batiza uma pessoa com água, ela está afirmando com todas as letras que o mais poderoso não viu ainda. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Capítulo 13, no versículo 24. 24. Diz assim: havendo João Batista, preste atenção, meus amados. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação, antes da cruz, antes de Jesus ir à cruz, antes do derramamento do sangue, havendo João Batista pregado antes, aí sim era para perdão do pecado, porque o sangue ainda não tinha sido derramado para lavar os pecados do povo. Então era necessário o batismo, mas o sangue foi derramado. Não temos mais como batizar ninguém, porque o sangue foi derramado, o sangue lavou. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, de Jesus, batismo de arrependimento. Então, antes do derramamento do sangue, João Batista pregava o batismo de arrependimento, mas depois do sangue derramado, não. Versículo 25. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas pós mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Era ele que ia batizar com o Espírito Santo. No capítulo, volta um pouco no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, no versículo 37. Vamos ver o que diz. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se o coração e perguntaram: Pedro, aqueles que acompanhavam Pedro, ouvindo eles estas coisas, se compungiram o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Paulo está aqui? Não está. Paulo não está aqui. Então, ouvindo eles essas coisas, os que seguiam a Pedro, os que seguiam a Tiago, os que seguiam a João, se compungiram o coração e perguntaram para Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Se perguntaram. Quando ouviram essas coisas, aí perguntaram: mas o que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: vê da onde que saiu o batismo em água, da lei. Mas eu pergunto,
É para nós continuar na lei? Se é para nós continuar na lei, em vão foi a morte de Cristo. Em vão foi o sacrifício de Cristo. Pedro pregava a lei. Respondeu Pedro: arrependei-vos. É por isso que o povo hoje só quer falar de arrependimento, porque eles estão na lei. Arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado. Pedro, pregador da lei, que não conhecia a graça. Pedro não conhecia a graça. Então Pedro, sem conhecer o evangelho da graça, mandou batizar nas águas. E hoje a igreja está aí, ó, batizando em água, esquecendo a graça, tirando a graça de lado. Respondeu Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Pedro não entendia nada de graça. Pedro não entendia nada. Porque Jesus não enviou Pedro e João e Tiago para pegar a graça. A graça foi entregue a Paulo. Então Pedro, João e Tiago, sem entendimento, batizavam as pessoas. Para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vem quando se crê. Quando cremos, o Espírito Santo já vem. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, no capítulo 9. Capítulo 9, versículo 24. Versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Figura do verdadeiro. Figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Agora, Cristo ele não ministra mais em templo feito de pedra. O templo de Cristo agora é nós. Agora. Então não existe mais igreja de pedra. A igreja somos nós. Vamos ler de novo o versículo 24, né? O 24 porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. O santuário antigo era uma sombra do verdadeiro. O verdadeiro hoje somos nós. Por mãos, figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, para compadecer agora por nós, diante de Deus. Versículo 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos, com sangue alheio. Versículo 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Então, se hoje a igreja ainda tem pecado, é necessário que Cristo venha outro. Jesus, ele se encarne de novo e seja sacrificado para tirar o nosso pecado.
Porque sangue de bode é inútil. Então, qual foi o sangue que conseguiu lavar o nosso pecado? O sangue de Cristo. Se hoje eu digo que eu tenho pecado, então para tirar esses pecados, o único jeito é Jesus se reencarnar de novo e vir para ser sacrificado de novo. Mas ele disse, foi de uma vez por todas. Desde a fundação do mundo, muitas vezes. Desde a fundação do mundo. Agora, porém, se cumprirem os tempos, agora, porém, ao se cumprirem, cumpriu ou nem cumpriu? Cumpriu. Ao se cumprirem os tempos, que se pregava, a velha aliança dizia, do fim do mundo, do fim dos tempos. O fim dos tempos cumpriu. Está dizendo aqui, ó, o fim dos tempos cumpriu. A igreja até hoje prega o fim dos tempos. Só vendeu. É você falar com um crente, ele já vem com a história do fim dos tempos. Se você falar com um crente, ele tiver com uma dor de cabeça um pouco mais ardosa, ele já diz, irmão, só pode ser o fim dos tempos até uma dor de cabeça dessa. Tudo para o crente é fim dos tempos. E aqui está dizendo, se cumpriu os tempos, se cumpriu os tempos, se manifestou uma vez por todas. Veio o final dos tempos, a velha aliança se cumpriu tudo, veio o final e se manifestou. E o Filho do Homem de Deus se manifestou uma vez por todas. Uma vez por todas. Se ele se manifestou para perdão do nosso pecado, de uma vez por todas, que pecado tem a igreja hoje? Nenhum. Mas é o que eles pregam dentro aí, ó. E a gente tenta explicar para eles, mas não há quem explique para eles. Fim dos tempos, se manifestou de uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O pecado, eu pergunto, foi aniquilado ou não foi? Foi. Então, se o pecado foi aniquilado, a igreja tem pecado hoje? Não tem, porque foi aniquilado. Mas eles trazem o pecado para a igreja. 27. Vamos ver até o 28. Assim como os homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Essa história de juízo é que antes de Jesus, do sacrifício de Jesus, quem morria, até o ano 70 mesmo, quem morria ficava preso numa cova. Hoje não. Morreu, já sobe. Porque o julgamento já foi feito. O julgamento foi feito no ano 70. Então ele não vai voltar mais para fazer o julgamento, porque ele só fala do julgamento. Um julgamento que ele prometeu fazer. Uma vez só. Depois disso, o juízo. 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, não foi de todos, foi de muitos, daqueles que creem no evangelho dele. Não foi daqueles que creem em lei, foi daqueles que creem no seu evangelho. Dos pecados de muitos aparecerá mais umas 4 vezes. É isso? Está escrito? Foi isso que ele falou? Que aparecerá mais um monte de vezes? Não, aparecerá mais uma vez. Outra vez. Aparecerá a segunda vez. Aqui não está escrito nem a terceira nem a quarta. É a segunda. E a segunda, ele já veio no ano 70. Eu mostrei um filme aí pelo Facebook. Que Jesus voltou no ano 70, a segunda volta dele. No ano 70. Aparecerá a segunda vez, sem pecado. Como sem pecado? Como sem pecado aos que aguarda para a salvação.
Então, até o ano 70, na segunda vez dele, quem vivia aquela época estava aguardando ainda a salvação sotéria, a salvação total. Mas até o ano 70, não existia ainda salvação total. Era parcial, porque a lei ainda dominava. Então se cruzava, os pactos se cruzavam. Então não existia ainda salvação total. Só depois do ano 70, quando ele veio julgar e derrubar o templo. O templo caiu, foi julgado, acabou tudo. Aguardado para a salvação. Isso aconteceu no ano 70, meus amados. Por isso que ele disse que ia voltar a segunda vez para a igreja sem pecado. Na primeira vez ele veio, a igreja tinha pecado, ele catou os pecados, levou tudo na cruz e ia voltar a segunda vez sem pecado. Na primeira vez ele não pôde levar a igreja, porque tinha pecado. Ele primeiro tirou os pecados, fez a limpeza total, purificou a igreja, limpou a igreja, santificou a igreja e foi. Aí disse, agora eu vou voltar sem pecado. Eu não vou achar mais pecado na minha igreja. Mas a igreja anda por aí dizendo que tem pecado. Eles não entendem. Bem, abra sua Bíblia em Romanos. Romanos no capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 3. Diz assim: ou porventuras ignorais que todos nós que fomos batizados numa piscina, isso está escrito na sua Bíblia, todos nós que fomos batizados em Cristo, na cruz, em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então o batismo foi na morte, não é numa piscina. E por que eles fazem tanta barbaridade? Batizando o povo em piscina. Se o nosso batismo foi na cruz. Eles estão anulando a cruz de Cristo, eles anulam a cruz de Cristo. Versículo 4. Fomos, pois, reputados com ele. Fomos, pois, sepultados com ele. Então, eu falo nós, porque o povo entenda. Mas o povo na época, já era, a condição do povo da época era de morto. Então o que faltou fazer aqui? O que faltava? Sepultar. Então ele está dizendo aqui, fomos, pois, sepultados com ele na morte. Não foi na piscina, foi na morte. Pelo batismo, fomos passados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou, foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Se Jesus não nos ressuscitou na cruz junto com ele, que nem está escrito aqui, que novidade nós andamos hoje? Nenhuma. Se Jesus não levou nossos pecados na cruz, hoje nós temos pecado, que novidade de vida nós temos hoje? Nenhuma. Nós estamos igualzinho. Se isso está acontecendo, é igualzinho o que era antes. Não tem novidade. Mas qual é a novidade? A novidade é que ele levou nosso pecado na cruz. Hoje nós não temos mais pecado. A novidade é que ele nos ressuscitou. Nós fomos sepultados com ele e ressuscitamos junto com ele. Isso é novidade. Novidade de vida. Versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança
da sua ressurreição. Sabendo isto, os pastores têm que saber disso. Os pregadores têm que saber disto. Os profetas sambalachura têm que saber disto. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Mas o que se prega dentro da igreja? Para a igreja. Que o seu velho homem tem que ficar numa piscina. Meus amados, isso é uma profanação ao sangue de Cristo, ao seu sacrifício. Quando fazemos isso, quando uma pessoa faz isso, é uma profanação. O nosso velho homem, para com o corpo do pecado, foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Então, se o corpo do pecado não foi destruído, que novidade de vida você anda? Em nenhuma. Você está dizendo que é mentira. Você está afirmando, quando você diz que tem pecado, você está afirmando que ele não levou seus pecados na cruz. Ele não te santificou. Seja destruído. E não servimos o pecado como escravos. Abra sua Bíblia, Romanos, né? Abra sua Bíblia em Hebreus novamente. Hebreus novamente, no versículo 10. Versículo 10, no versículo 28. Versículo 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então, na lei de Moisés, quem rejeitasse a lei de Moisés era morto, era apedrejado. Quem aparecesse sua testemunha dizendo que você rejeitou a lei de Moisés, era apedrejado. Aí ele diz na frente aqui, 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, de quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. Você está profanando o sangue da aliança quando você mergulha dentro da piscina dizendo que seu velho homem ficou lá. Você está dizendo, você está profanando o sangue da aliança. Você está pisando no sangue da aliança. Então, você julga você mesmo que castigo você vai ter. Eu não vou falar. Ele está falando para julgar você mesmo. Profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado. Mas na igreja o que é que eles falam? O que é que eles fazem? Batiza você para seu velhão ficar lá dentro da água. Você tem que fazer um jejum para se santificar. E aqui, ó, com sangue. Santificado, com sangue. Não foi com jejum. E ultrajou o Espírito da graça. Ali até o 29, né? O Espírito da graça. Em Efésio, volta um pouquinho em Efésio. Em Efésio, capítulo 4, versículo 5. Há 3 Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que está escrito na sua Bíblia? Mas é isso que prega dentro das religiões. Há somente há um Senhor.
há só um Senhor só. Tá? Uma só fé. Mas com uma só fé, se a mesma fé que se prega dentro de uma religião, não se prega na outra. Aí fica aquela briga lá, aquele fogo cruzado. Um falando do outro, um julgando o outro, um metendo pau no outro, condenando o outro, porque as fé não é uma só. Mesmo na lei, não é uma só. Um só Senhor, uma só fé, 3 batismos. É isso que está escrito? Não. Um só batismo. Mas na religião, o que é que tem que batizar na água? Aí ainda tem que ser batizado com fogo. Tem que buscar o Espírito Santo. E aqui diz que quando você crê, você recebeu o Espírito Santo. Uma só fé, um só batismo. Um só batismo. Não é 2, nem 3. Não é na água, não é em fogo. O batismo no fogo foi na cruz. Foi no sangue. Um só batismo. Atos, de novo. Atos no capítulo 19. No capítulo 19, no versículo 1. Diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Coríntios, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns dos discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Recebeste o Espírito Santo quando creste. Não é quando você vai buscar no domingo de manhã. É quando você crê. Você creu, você recebeu o Espírito Santo. Perguntou: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Nem mesmo. Nem mesmo já ouvimos falar que existe Espírito Santo. Versículo Efésios, não estava, né? É só o versículo 5 mesmo. Então eles nem conheciam o Espírito Santo. E ainda hoje a igreja também não conhece. Porque se eles mandam buscar, fazer uma corrente para ter o Espírito Santo, é porque eles não conhecem. Que o Espírito Santo vem quando você crê. Creu, você já tem o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Em Atos nós já estávamos. Desculpa. 1. Versículo 1. Versículo 2. Versículo 2. Nós já lemos também. Versículo 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizado? Se vocês nem conhecem o Espírito, nunca ouviram falar no Espírito Santo, que batismo vocês foram batizados então? Aí eles responderam: no batismo de João, no batismo das águas. Versículo 4. Versículo 4. Vamos ler até os 6. Versículo 4. Disse Paulo: João realizou batismo de arrependimento. João realizou batismo de arrependimento ao povo, de arrependimento, dizendo ao povo que cresce. João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha atrás dele. Ele falou do princípio, nós lemos, né? Naquele que vinha atrás dele. Quando ele viesse,
não era para realizar mais. Mas a igreja continua, né? Disse Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha. Então, se o povo nem sequer sabia que existia Espírito Santo, como eles iam crer? Então, eles teriam que ser batizados na pregação, porque cresce na pregação que vinha, que estava sendo pregada, para depois ele receber o Espírito Santo. Aquele que vinha depois dele. Mas se a igreja prega batismo nas águas, é porque aquele que vinha depois dele não veio ainda. Aquele poderoso que vinha depois de João Batista não veio ainda. É isso que a igreja prega. Versículo 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falava em língua como profetizava. Falar em línguas, dons de línguas. Tanto profetizava. Dom de línguas naquela época, o dom de língua era necessário, porque a igreja estava nascendo. A palavra tinha que ser expandida. O Evangelho de Cristo tinha que ser expandida. A palavra de Cristo tinha que ser expandida. E para isso, as outras nações teriam que entender. Então, quando recebiam o Espírito Santo, eles recebiam o dom de língua idiomática para pregar para outras nações. Era esse o dom de língua. Mas a igreja por aí entra nos tambalachura, lava a sunga da bacia e não conhece o Espírito Santo, não conhece nada. Versículo 6, até o 6, nós vamos ler, né? Abra sua Bíblia em Mateus, de novo. Em Mateus, no capítulo 28. Capítulo 28, versículo 18. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Por isso que eles tinham que ter o dom de língua. Ide fazer discípulos de todas as nações. Todas as nações. Batizando-os, Jesus de Nazaré, cumprindo lei e mandamento, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai. Pai é nome? Em nome do Filho. Filho é nome? Então só sobrou um. Em nome do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até preste atenção, abra os seus ouvidos, até a consumação, tudo isto aqui, e de fazer discípulos a todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Pai, que Pai não é nome, Filho também não é nome. Seria que o nome do Pai aqui seria? E Filho e Espírito Santo. E tinha uma coisa aqui, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até. Tem o até aqui, até a consumação no singular. Não é dois séculos vindouro. Não.
Ele está falando do século que eles viviam. Então eles iam ir de fazer discípulo por todas as nações até o final do século. Depois, ó, bye bye. Por que isso acontece, não aconteceu e tá, hoje é preciso pregar o evangelho de novo? Porque entraram pelo caminho errado. É necessário que faça a igreja voltar para o evangelho de Cristo. Efésios no capítulo 4, Efésios, nós lemos Mateus, né? Não, desculpa, gente. Efésios não, é 1 de João. 1 de João no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 6. Que João diz aqui: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Por isso que nós temos que ter o Espírito Santo. Você creu, você receberá o Espírito Santo quando você crê. Porque quem dá testemunho é o Espírito Santo. Versículo 7. Pois há 3 que dão testemunho no céu: Pai, a palavra, Pai, 3. 3. Pai, o Deus Todo-Poderoso, a palavra e o Espírito Santo. A palavra e o Espírito Santo. E cadê o Filho? Diz que tem 3: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aqui está dizendo que é a palavra, aqui dá testemunho, e o Espírito Santo. A estes 3 são 3. Está escrito? Não. Esses 3 são 1. Porque tudo é do Pai. Os 3 são 1. E 3 são o que testifica na terra. Os 3 são 1. E os 3 são o que testifica na terra. E ali está o certo. Já tinha começado o 8. Voltando lá em Coríntios. Voltando lá em 1 de Coríntios, no capítulo 12. No capítulo 12, no versículo 13, diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Em um só Espírito todos nós fomos batizados. Em um só corpo, que é a igreja. Nós juntos somos a igreja, não é parede. Quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. E todos nós fomos dados a beber de um só Espírito, de uma só palavra. Mas dentro das igrejas por aí não existe isso. Uma igreja prega uma coisa, outra igreja prega outra. E fica aquela briga. Então você vê que a igreja não é de Deus. Versículo 13. Nós já lemos o 13. 13, não é só o 13 mesmo. 1 de Coríntios 13, é só o 13. Agora, nós fomos lá em Efésios. Estamos terminando aqui já.
em Efésios, no capítulo 1, versículo 12, que diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. 13. Em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho, não é a lei, é o evangelho da vossa salvação. Aqui não é mandamento da salvação, não é lei da salvação, é o evangelho da vossa salvação. Tendes nele também crido. Então, se tem crido, você tem o Espírito Santo. Também crido, foste selado. Se creu, se você tem crido no Evangelho de Cristo, então você está selado com o Espírito Santo. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. Isso é uma bênção, meus amados. Isso é uma bênção. Aí nós voltamos lá em Gálatas. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 26, diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Mediante a fé em Cristo Jesus, não é mediante a lei, é a fé em Cristo Jesus. Versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, fostes em Cristo Jesus, vós revestiste. Então, todos que foram batizados em Cristo Jesus, está revestido do Espírito Santo. Meus amados, o Evangelho de Cristo, essa é a bênção de Deus, é o poder de Deus, e que nós temos que ter. Lá em Tito, Tito no capítulo 3, no versículo 5, diz aqui: não por obras, jejum é obra, batismo é obra, monte é obra. 3:5, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou. Salvou ou salvará? Aqui está escrito que salvou. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, mediante o Espírito Santo, nós estamos salvos, generados de uma vez por todas. Versículo 6. Que ele derramou, né, aqui está, regenerador do Espírito Santo, que ele derramou o seu sangue, né, fomos lavados, regenerados no sangue derramado sobre nós, ricamente por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Versículo 7. A fim de que, justificados por graça, não é por lei, não é por mandamento, não é por jejum, não é por ceia, por graça,
nós tornemos-nos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Versículo 8, fiel é esta palavra. E quero que, tocante a estas coisas, faça afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de todas boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas ao homem. Boas obras é você ajudar o necessitado. Então, meus amados, para nós encerrar com toda a sorte de bênção, vamos volta de novo em Efésios. Em Efésios, capítulo 5, para nós encerrar por hoje. 5,18, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. 19, falando sobre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Versículo 20. Dando sempre graças por todo o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, você recebe esta palavra, eu recebo esta palavra. Esta é a palavra do cristão. O cristão, ele tem que viver o Evangelho de Cristo e não lei, não mandamento, porque isso aí foi tirado todos fora. Isso aí é águas passadas. Mandamento, velha aliança, é águas passadas. Nós não podemos deixar a nossa vida ser dirigida por algo que já acabou, mas sim pelo Evangelho de Cristo, que está vivo e é poderoso. Então, meus amados, eu recebo esta palavra. Se você recebe, você é um cristão autêntico e que está salvo já. Que você não tem pecado, porque o sangue de Cristo já lavou você. Então, meus amados, um abraço e o meu desejo que você seja abençoado por toda sorte de bênçãos. Paz e graça a todos. Compartilhe esse vídeo, dê um like nesse vídeo, se inscreva neste canal, é de Nova Aliança, para que esse canal ele cresça e alcance mais gente necessitada de ouvir a verdade. Paz e graça a todos. Amém? Graças a Deus.